Olá, meu amigo e minha amiga. Neste vídeo eu quero liberar uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para todos aqueles que estão perto de você. Eu quero dizer uma coisa. Antes de eu começar, eu quero frisar e enfatizar uma frase. Quero dizer para você: nada pode parar você. Eu não sei o que você quer, eu não sei os seus planos, eu não sei os seus sonhos, eu não sei o que você está passando, né? Talvez algo ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, que nada pode parar você. O vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, baseado no próprio ensinamento de Jesus Cristo, dentro da palavra de Deus. Ele diz claramente que nada pode parar a força da fé, a força da mente, a força do foco, o desejo intenso, a fé, a crença, o foco, a determinação. Deus quer que você seja assim. Não importa o que você está passando. Tem coisas que você pode fazer. Mas se às vezes você pensa, isso eu não consigo, lembra que Deus está com você. E Ele pode te ajudar a fazer acontecer. Nada pode parar e tudo você pode fazer. Esse é o vídeo de hoje. E eu quero usar como versículo aqui, como versículo de referência-chave, né? Jesus dizendo que tudo nós podemos fazer, né? Você pode fazer tudo. Você pode comprar esse carro, você pode comprar essa casa, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Você pode, né, terminar o seu curso, terminar a sua faculdade. Você pode todas as coisas. Como diz Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tudo posso no Deus que me fortalece. Deus, ele te dá força, né? Mas para isso você tem que ter um desejo intenso, um desejo forte, uma fé inabalável, né? Para que tudo aquilo que esteja na sua volta não venha te desanimar, não venha te afetar. Acredite em você, acredite em Deus. Eu quero falar desse versículo. Jesus nos garantindo que nós podemos todas as coisas e que nada pode nos parar, né? Aqui em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus ele declara e ele diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, que declarar, determinar, focar, desejar, né? Disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo que você declarar, tudo que você desejar será feito. Jesus, ele disse, se você disser a este monte, ele está dizendo, não tem obstáculo, não tem adversidade, não tem prova, não tem nada que pode parar você. Não tem nada que pode parar você. E o vídeo hoje é sobre isso. Que você coloque isso no seu coração. Que você introduza isso na tábua do seu coração. E diga, eu sou capaz, eu consigo, eu posso. Nada pode me parar, porque Jesus garantiu que se nós declararmos, se nós desejarmos, se nós tivermos o ardor, a crença forte, o desejo ardente daquilo que nós queremos, né? Monte nenhum vai parar você. Monte nenhum vai resistir você. Não haverá adversidade, não haverá tempestade, não haverá obstáculo, não haverá nada. Então, se você tem vontade de empreender, de começar uma empresa, né? Você pode. Tudo você pode, porque Deus é contigo. E você tem um grande potencial, você tem uma grande capacidade, você tem Deus do seu lado, né? Haja, arrisca, creia que você é capaz, creia que você pode, porque a palavra de Deus nos garante. Deus, ele quer que a gente vá para cima. Deus, ele quer que a gente avança. Jesus está dizendo, ó, diga a este monte, né? O que é o seu monte, o que você tem passado na sua casa, de repente na saúde, de repente financeiramente, né? De repente é algo que você quer, mas você tem receio, você tem medo. Eu quero dizer uma coisa para você, você pode todas as coisas, nada pode parar você. Deus, ele está com você. Você tem um grande potencial. Você pode chegar a qualquer lugar que você quiser.
Tudo depende da sua visão, tudo depende da sua estratégia, do seu foco, do seu desejo, da sua crença. Tudo depende da sua convicção, né? E na sua capacidade. Por isso tenha amor próprio. Ame você, cuide de você, acredite em você. Não espere as pessoas acreditar em você. Acredite que você é capaz, acredite que você pode. Acredita que você vai até o final e que você não vai desistir. Não desista, tenha resiliência. Tenha resiliência, tenha resistência, né? Não deixe a tristeza, o desânimo, a incredulidade, a procrastinação atrapalhar o seu sucesso, atrapalhar suas conquistas, atrapalhar, né, o seu sonho, atrapalhar os seus objetivos, atrapalhar suas realizações, porque Jesus, ele disse que se você disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, a dúvida, ela faz você parar. O que a dúvida faz? Ela faz você pensar, mas será que faço? Será que vou? Será que consigo? Será que posso? Será que dou conta? Isso é a dúvida. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Simplesmente vá, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que Deus falou assim a Abraão: larga toda a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não tinha Deus, ele não deu, né, a localização, ele não deu o nome da cidade, ele não deu o nome da região. Isso é fé, mas Abraão creu e ele foi. E conforme ele começou, ele foi, Deus foi mostrando, né, devagar o que era o projeto e o plano. Então, de repente, você se sente pequeno, de repente você fala, mas eu tenho somente isso, como que eu vou conseguir, como que eu vou fazer? O objetivo, né, o foco, né, a crença que você tem que ter, né, a fé que você tem que ter é de começar. Porque Deus, a própria palavra de Deus diz assim, ó, seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Então seja fiel, né? De repente você olha para as suas condições, você olha para a sua, né, para a sua insignificância, vamos dizer, né, para as suas fraquezas, para as situações em sua volta, e você pensa, é impossível. Mas aquilo que é impossível é possível para Deus. Né? Então pense que você consegue, pensa que você pode e que Deus está com você. E o pequeno vai se tornar muito. Nada pode parar você. Né? Você consegue vencer, né, essa crise no seu casamento, você consegue vencer essa enfermidade, você consegue ser bem-sucedido na sua vida financeira, você consegue a salvação, né? Desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é conquistado com esforço. Até para ser salvo a gente tem que empenhar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ter o desejo, tem que ter a fé ardente, o desejo, né? Um desejo forte de ser salvo. Se você tem um desejo forte de crescer, se você tem um desejo forte de ser salvo, um desejo forte, né, de prosperar, né, de montar um empreendimento, de crescer na sua vida, saiba que você vai conseguir. Não deixe que esse desejo acabe, não deixe que essa fé acabe, porque a Bíblia, a própria palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Quando a gente olha, né, as histórias de Rockefeller, de Thomas Edison, do próprio Jesus, de José, de Davi, né, tanto homens bíblicos como homens que conseguiram destaque biblicamente, que venceram na Bíblia, homens de fé, heróis da fé, como Rockefeller, Thomas Edison, né? Como Henry Ford. A gente pega na personalidade dessas pessoas o foco, a determinação, né? A garra, o desejo de vencer, o desejo de conquistar, o desejo de prosperar, o desejo de crescer. Né? Davi tinha isso dentro dele e eu quero te mostrar aqui no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 37, diz assim, olha o que Davi diz, olha como que era a personalidade de Davi. Jesus, ele fala que nós temos que ter essa personalidade que Davi tinha, a determinação, o foco, a meta, a força, o desejo ardente de vencer na vida, de vencer dentro da casa, de vencer, né, diante das crises conjugais, de vencer, não ceda à derrota, não ceda ao fracasso. Né? Deus não gosta daqueles que olham para trás.
Deus não gosta daquele que olha as circunstâncias, as tempestades, os montes que estão se deparando à nossa frente. Deus quer que a gente olhe para Ele, Deus quer que a gente olhe para nós, Deus quer que a gente olhe, né, que nós temos habilidades, capacidades, potenciais para vencer, né? Crie essas habilidades, crie esses potenciais para adquirir, né, a vitória na sua vida e saiba que o Senhor, Ele é com você, né? Eu quero destacar aqui a personalidade de Davi. A gente percebe como que ele era focado, como que ele era determinado, como que quando ele queria uma coisa, ele não retrocedia, ele não voltava para trás, mesmo diante da dificuldade. Nós sabemos que o rei Davi, nós que somos teólogos e historiadores, ele ia para a batalha, ele lutava junto com seus guerreiros, né? E Davi diz aqui no Salmos 18, versículo 37, uma das características da personalidade do rei Davi: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei atrás até que os consumi. Ou seja, né, a gente percebe que Davi, quando ele tinha algo dentro da sua mente, um objetivo dentro da sua mente, uma fé, né, um desejo, no caso aqui de vitória, de vencer uma região, de levar inimigos à baixa, de destruir os inimigos, né? Davi, enquanto ele não conseguia a vitória, enquanto ele não conseguia a rendição dos seus inimigos, ele não parava. Então não para, avança, porque Deus, Ele é contigo. Como, né, eu quero dizer, como Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque a terra que está à tua frente eu te darei. Deus, Ele vai te dar aquilo que você quer, né? Mas creia, avance, deseja no fundo da sua alma, que diz o primeiro mandamento: ame ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma. Assim tem que ser o desejo. Você tem que amar aquilo que você quer, você tem que amar aquilo que você deseja, você tem que amar com todo o seu coração, com todas as suas emoções, com toda a sua força, para que você tenha vitória, para que Deus te abençoe. E Deus, você vai ver a grandeza de Deus. Eu quero declarar, eu estou sentindo aqui, muitos de vocês verão a grandeza de Deus. Se você pensar igual Jesus, se você pensar igual Davi, se você pensar, né, com homens que se destacaram na Bíblia, que se destacaram, né, nesse mundo contemporâneo, você pode ter certeza que você vai ver coisas que até mesmo você vai se surpreender do sobrenatural que Deus vai fazer na sua vida. Persegui os meus inimigos, como diz Davi, e enquanto não os destruí, não os consumi a todos, eu não parei. Então vai, enquanto você não conseguir acabar o seu curso, enquanto você não conseguir, né, aquilo que você quer, não para. Não para, porque Deus, Ele se agrada de pessoas. Não tem monte, né? Eu quero declarar para você, não tem dificuldade, não tem tempestade, não tem deserto, não tem obstáculo, não tem monte que vai parar você. Porque Deus vai te encher de força, Deus vai te encher de garra, Deus vai te encher de desejo. Você vai ter, né, esse amor, você vai amar, né, com toda a sua força, com todo o seu coração, em cima daquilo que você quer, e você não vai duvidar. E Deus, Ele vai te entregar, em nome de Jesus, né? Olha outro versículo aqui, ó. Tiago capítulo 4, versículo 7, estou terminando. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Seja determinado, seja focado, resista, né? A palavra Satanás significa adversário, né? E quais são os adversários de um homem e de uma mulher? Né? É o medo, é a dúvida, é a preguiça, é a procrastinação, né? Então, Satanás, adversário, o que é o adversário da fé, da sabedoria, do foco, da determinação, da coragem, do amor, né? O que é o adversário dessas coisas que nos fazem vencer na vida? É o medo, é a dúvida, é a procrastinação, é de dizer: eu começo amanhã, eu começo semana que vem, uma hora eu vou, uma hora eu começo, uma hora, né, eu dou conta. Não, é hoje. Né? E se você está já, né, passando por isso, continue e avance, porque o Senhor é com você, tá bom? Resista a dificuldade, resista a adversidade, resista a tempestade, porque toda dificuldade, toda tempestade, ela acaba e ela cessa.
né? E somente aqueles que têm resiliência, força e coragem conseguem, né, atingir a promessa e o sobrenatural de Deus, né? Eu quero fazer uma oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê força para essa pessoa, que você dê um desejo, que o Senhor dê um ardor, que o Senhor dê uma coragem, que o Senhor dê uma fé inabalável para essa pessoa, porque todas as coisas nós podemos, Pai. Nada pode nos parar, que nada venha parar essa pessoa, Pai. Que nenhum problema venha parar, que nenhuma tempestade, que nenhum deserto, que nenhuma provação venha parar, meu Deus, essa família, esse casamento, venha parar, Pai, que essa doença não venha parar essa pessoa, que esse, meu Deus, que esse sonho, que esse plano, que nada venha parar, que nada venha apagar o desejo, que nada venha apagar, meu Deus, o ardor, que nada venha apagar, meu Deus, a fé, a crença que essa pessoa tem em suas realizações, em suas bênçãos, em seus objetivos, Pai. Que o Senhor enche ela de força, que o Senhor renove as forças, que você enche ela de foco e de determinação, Pai, para que ela possa, meu Deus, vencer todos os obstáculos e montes, e para que ela possa alcançar o seu propósito, para que ela possa alcançar, meu Deus, a sua vitória, a sua bênção. Espírito de Deus, vá sobre ela, e que esse Espírito, Pai, possa encher ela de força, de vontade, de fé, de crença naquilo que ela deseja e naquilo que ela quer. É o que eu desejo sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu falei, nada pode parar você, né? Nada pode nos parar. No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.